versículo 11 aqui, todo mundo? Então vamos lá. Está escrito assim: os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós como palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou a anjo quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E, reduzidos a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. Aproveitando também só um pouco aqui, e livrou, no versículo 7, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Amém? Muito bem, vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos pedir ao Senhor nesta noite para que Ele venha direcionar a tua mão, a tua palavra para os nossos corações. Deus, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que estamos aqui, em nome do Senhor, pedindo agora, Pai, para que o Senhor venha nos dar entendimento, Senhor, e que o Senhor venha, Jesus, dar ânimo a cada um, Senhor. Pai, cada pessoa que aqui vai ouvir, Senhor, querido amado, esta mensagem, que possa mudar, Senhor, querido amado, o coração dele. E os que vão ouvir também, Senhor, querido amado, na rede, na internet, no YouTube, Senhor, que possa o Senhor entrar e fazer com que essas pessoas possam acordar em nome de Jesus. Amém? Muito bem, podeis aceitar o nome de Jesus. Veja bem, irmão, o que eu gostaria nesse momento de dizer é que, segundo a Bíblia, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ok? O que nessa noite nós vamos um pouco navegar na palavra do Espírito é que nós estamos vivendo os últimos milésimos. Não está fácil manter uma igreja da verdade. Não está fácil pregar a verdade, porque a verdade, ela fere. Mas quem gosta de ser ferido com a verdade, espera que a verdade venha curá-los. São poucas pessoas que aceitam ser feridos. São poucas pessoas que aceitam a verdade. Agora, o que nós queremos dizer é o seguinte: nós estamos vendo as igrejas hoje não são aquelas mesmas igrejas que eram antigamente. Antigamente a igreja do Senhor estava no mundo. Hoje o mundo adentrou dentro da igreja. Hoje as pessoas correm da palavra da verdade. Hoje as pessoas querem entrar no céu de qualquer maneira. Querem entrar no céu bebendo, fumando, jogando, prostituindo, matando, roubando, enganando, sendo político corrupto e assim sucessivamente. Mas por que hoje o Senhor tem nos alertado que nos últimos dias haveria falsos mestres, falsos profetas, e que perverteriam mesmo, até mesmo a fé de muitos? Sabe por quê? Porque a situação de recessões, a situação política, que o diabo tem manipulado, porque na verdade 99% dessa política suja, entendeu? É manipulada pelo diabo. E isso significa que isso também atinge as igrejas. Atingindo as igrejas, como, pastor? As pessoas costumam a não ter emprego, costumam a não ter uma vida digna como deve ter. Então as pessoas, como elas ficam desesperadas, elas não procuram a buscar
Deus que salva, um Deus que liberta, a um Deus que batiza, a um Deus que leva para o céu. Eles procuram buscar um Deus que na verdade vai enriquecer, vai trazer emprego, vai trazer uma vida de boemia nessa terra, e eles não estão preocupando com o retorno de Cristo, ou seja, bem melhor, com o arrebatamento. Veja que a Bíblia diz que haverá, falsos profetas, pessoas que perverterão a fé, pessoas que realmente têm a estratégia de enganar. Nós vemos isso e vivemos isso no dia a dia. Nós olhamos nas redes sociais, nós olhamos no YouTube. Eu, por exemplo, eu vejo quantas falcatruas, quantas mentiras, quantos enganos tem nessas igrejas, portas largas. E veja que, preste atenção, quem só fala desses líderes grandes são nós que somos pequenos. Quem só fala desses líderes grandes são nós que pregamos a verdade. Não os pequenos que não pregam, mas os pequenos que pregam a verdade. Por quê? Porque Jesus também ele veio nessa terra para desmascarar o diabo, para desmascarar os hipócritas, para desmascarar a heresia. A Bíblia diz que no final dos tempos eles viriam, essas pessoas viriam implantando doutrina de demônio, doutrinas que na verdade conseguem perverter a sua mente e seu coração. Escute, nós hoje vemos muitas pessoas, muitos pastores. Eu estava conversando com um homem que disse, segundo ele, era da Assembleia de Deus, que está queimado em nome de Jesus, porque tipo e placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas estas igrejas grandes principalmente se corromperam. Elas não cabem de tantas pessoas. Quanto mais pessoas têm, mais dívida ela tem. E quando elas têm dívida, elas então têm que aplicar a mentira para que o povo continue na mentira. Então veja bem, nós estamos vendo aí o que tem destruído a casa de Deus em certos lugares: a teologia da prosperidade, ou seja, a teolatria da prosperidade. A teolatria da prosperidade tem induzido muitas pessoas a esquecer o reino de Deus. A teolatria da prosperidade tem induzido as pessoas a se afastar de Deus, tem induzido as pessoas a deixar de orar, de jejuar, de consagrar. A minha Bíblia diz que nós devemos orar e jejuar, consagrando para que nós possamos vencer as tentações. As tentações estão de pé procurando aquele fraco para derrubá-lo, mas a Bíblia diz que quem é forte está firmado na rocha, Satanás não tem poder de abalá-lo. E quero dizer mais: crê no Senhor Jesus e será salvo nós e a nossa casa. Mas na verdade nós podemos entender que muitas pessoas hoje, elas estão defendendo o homem, estão defendendo os santos milagreiros, estão defendendo a falcatrua. Hoje, se nós falarmos contra esses líderes maléficos, nós somos apedrejados, nós somos esfaqueados, nós somos atirados, nós somos realmente degolados. Se você defender Jesus, se você for falar de Jesus para defender Jesus, você não encontra apoio, você encontra também destruição, você encontra morte, você encontra também difamação. Mas nós vimos que as igrejas hoje estão lotadas, muitas delas estão lotadas. Não é o caso do meu ministério, não é o caso dessa obra, porque Deus deixou este ministério para o último. Este ministério é o último retoque do bolo, é o último retoque para começar a festa. A festa é o arrebatamento e as bordas a qual nós vamos morar no céu. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria falsos profetas, e nós temos visto diversos tipos de falsos profetas, pessoas enganando, pessoas que utilizam de suas madeiras, seus ferros, de suas alianças, de suas correntes, de suas cruzes, de suas vassouras, de suas canetas, de seu sabão da lavandeira, quer dizer, cimento da fé, tijolinho da prosperidade. Então hoje o que a Bíblia diz que nos últimos tempos nós identificaríamos os falsos profetas quando verdadeiramente eles lançassem essa heresia dentro da casa do Senhor. E nós sabemos que esses grandes, eles não brigam entre eles. Por que eles não brigam? Alguém já ouviu esse grande, um grande falar do outro grande, dessa rede grande, dessa mídia podre? Você não ouve esses pastores de igrejas grandes, renomadas,
praticamente brigando, um metendo pau no outro, um falando que o outro está errado. Você não vê, esses não, com exceção daqueles, dos dois, que brigam, né, entre si, porque um está tirando os membros do outro, né, que é a mundial e universal. Mas você não vê esses pastores, né, falando Silas Malafaia, Marco Feliciano. Você não vê eles falando, certo, desses grandão. Você não vê eles falando da falcatrua deles. Por quê? Porque eles também são farinha do mesmo saco. Eles são farinha do mesmo pacote. E o que nós queremos dizer é o seguinte: como que eles vão contra eles mesmos? Eles não podem. Um reino dividido não pode subsistir. Então, o que resta então falar deles? Nós que somos os simples, humildes e que pregamos a verdade. Porque muitas pessoas, muitos líderes hoje, eles se tornaram falsos profetas porque as suas dívidas cresceram, a sua ganância cresceu. Eu vou dizer uma coisa: o que Satanás não conseguiu com Jesus, ele conseguiu com esses líderes. Em Lucas capítulo 4, em Mateus capítulo 4, diz que Satanás chegou, levou Jesus ao alto e mostrou todo o reino deste mundo, e disse: se somente me adorares, te darei tudo isso, porque a mim foi me entregue. Jesus então olhou e disse assim: somente adorará o teu Deus, só a ele servirá. Jesus, ele não se curvou diante de Satanás para receber os bens dessa terra. O que tem tornado as pessoas um falso profeta? Quando eles se curvam diante de Satanás para receber os bens dessa terra. O nosso tesouro não é aqui, o nosso tesouro está no céu. A Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ferrugem come, né? Ajuntei tesouro no céu, onde a traça não corrói, o ferrugem não come e nem o ladrão rouba. Então nós temos que entender que vai passando dias e dias, essas pessoas se tornam falsos. Por quê? Porque eles passam a se dedicar ao reino das trevas. Então, quando eles passam a se dedicar ao reino das trevas, eles passam a ter, no ditado popular, rabo preso. Eles se envolvem com política, políticos maçons, político que promete mil e uma coisa para a igreja. E aí, então, depois que ele aceita, depois que a igreja já está grande, depois que ele já tem até satanista dentro da igreja, não tem como voltar mais atrás. Então ele aí tem que levar o quê? A placa de falso profeta aliado ao anticristo. Então veja, o que faz uma pessoa ser falso profeta? O que faz uma pessoa ser falso profeta é quando ele deixa de adorar a Deus. O que faz uma pessoa ser falso profeta é quando ele para de adorar as coisas dessa terra, ele passa a adorar as coisas dessa terra. Ele passa a se curvar diante da riqueza dessa terra. Ele passa a adorar a Satanás. Ele passa a entregar a alma, espírito e corpo para o diabo. Eu me recordo de um testemunho que eu vi no YouTube de um irmão que foi levado até o inferno, e ele disse que lá ele viu um pastor. E chegando lá, Jesus disse para ele: está vendo esse aqui? Esse aqui era pastor lá na terra. Esse aqui era homem que na verdade entregava a vida para mim. Esse aqui realmente ele apacentava as minhas ovelhas e ele glorificava nas provas. Mas certo dia ele chegou para mim e disse: Deus, a minha igreja não cresce. Todo mundo cresce, todo mundo fica gigante, a minha fica pequenininha. Por quê? Porque eu prego a doutrina, porque eu ensino a tua verdade. O povo não quer ficar. Eu estou passando fome, passando necessidade. Eu não tenho aquilo que os outros têm. Porque os outros têm, eu não tenho. Então, por que eu não respondi? Disse Jesus para o irmão que foi arrebatado. Eu não respondi. Ele disse: a partir de hoje eu não vou mais pregar essas doutrinas. A partir de hoje eu vou abrir as portas. A partir de hoje eu tenho que olhar por mim, porque o Senhor não olha por mim. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta vender a alma para o diabo? Do que adianta viver comendo, bebendo do melhor, ter um carro, avião, iate, ter guarda-costa, ter fortuna, ter até um banco pessoal para si? Se morre, tudo fica aí. Morre, tudo fica aí. Nós vemos aí, né, mais uma notícia de uma mulher renomada, né, mulher do ex-presidente, que também partiu, segundo no YouTube, e se
se partiu e foi dado realmente como morto. Isso aí é pelo YouTube que está dizendo. Então veja, a mulher tinha tudo para chegar e levar Jesus para a vida dela. Mas será onde que ela está? A minha Bíblia diz: o Senhor de Deus pedir a tua alma o que você tem para Deus. Tem muita gente preparando casa, tem muita gente preparando casamento, tem muita gente preparando empresa, tem muita gente querendo subir no altar da política, tem muita gente que tem se corrompido porque tem se dobrado diante de Satanás. Quando o diabo ofereceu para Jesus o reino desse mundo, Jesus disse: somente ao teu Deus adorará e só ele servirá e dará culto. Mas muitas pessoas perderam a força, muitos falsos profetas perderam agora a sua força. Na verdade, eles adoravam a Jesus, mas por eles terem passado por dificuldades, eles têm se rendido aos pés do diabo, porque o seu coração se corrompeu nas coisas dessa terra. O que faz um homem se tornar falso profeta, o que faz um homem parar de pregar o evangelho, é a ambição, é a idolatria ao dinheiro, é a idolatria à fama. Aquele homem que estava dizendo, quando ele viu aquele pastor lá no inferno, Jesus disse assim, que ele disse para mim, ele era pastor, ele levava as ovelhas na minha presença, mas como ele só andava com a igreja vazia, então ele resolveu pregar igual aos outros. Olha que eu visitei ele em sonho várias vezes, olha que eu disse para ele, eu apareci em sonho e disse para ele: você não pode fazer isso, dá tempo de você chegar e se arrepender, pare com isso, você está levando milhares de almas para o inferno. Ele dizia para mim: não, Deus, eu vivi muito tempo com fome, minha família passou muita necessidade, toda vez eu tinha que ficar chorando, eu tinha que jejuar, consagrar um ano para receber uma vitória, para receber um dinheiro. Agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho carro, eu tenho fama. E o Senhor disse que tinha conversado com ele, mas ele não quis saber. E este pastor começou o quê? A corromper, a igreja dele começou a encher, lotou, como essas masmorras, essa sinagoga de Satanás, lotou. Lá dentro ele só pregava prosperidade, lá dentro ele só pregava que podia tudo. A única coisa que o falso profeta não prega é aquilo: você pode fazer tudo, o que você não pode entrar no reino de Deus. Então isso o falso profeta não prega. Então nós vemos agora que os homens agora se tornaram amantes de si. Eles não amam mais Jesus, eles não procuram mais o Senhor, eles não querem saber mais do rei. Deus todo dia está batendo na porta dele, Deus todo dia está batendo no coração dele, dizendo: abre a tua porta, eu quero entrar, eu quero falar contigo, lembra-te de mim, quando você estava caindo lá. Mas você, muitas vezes as pessoas não dão ouvido, eles dizem: eu cansei. Meu irmão, são 16 anos para 17 anos que eu tenho este ministério. São 16 anos, quase 17 anos, que eu apacento igreja vazia. Claro que tem época do ano que a igreja enche, mas depois esvazia tudo. Sabe por quê? Porque é assim mesmo, irmão. Quando você pesca o peixe, você tem que limpar o peixe. Porque se você não limpar o peixe, o que acontece? O peixe apodrece. Então, quando o Senhor manda limpar o peixe, então muitos peixes não querem ser limpos. Então eles preferem voltar para o lago de pecado de novo. Eu quero te dizer que tem muitos pastores que se venderam ao Deus money, ao Deus do dinheiro. A minha riqueza não é nessa terra, a minha mansão não é nessa terra, a minha melhor comida é na borda do cordeiro. Eu quero te dizer que enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu estarei ali velando pela palavra que o Senhor me deu, eu estarei pregando e evangelizando. Eu não abrirei porta da casa do Senhor para o pecado, eu não abrirei porta da casa do Senhor para que o inferno venha entrar. E olha que Satanás já se materializou. Muitas das vezes eu falo assim: você é louco, pastor? É porque essas pessoas não têm intimidade com Deus, para Deus chegar e permitir que ele veja a coisa.
E o diabo já me ofereceu ouro, casa, prata. Ele disse para mim: para de pregar isso aí, para de pregar essa verdade. Você está destruindo, está me deixando pobre. Eu disse para ele: pobre? Você nunca foi rico? Você que é ladrão, é bandido. Você que é roubador. É você que fica destruindo. É você que é um miserável. Ele disse: eu sei, mas eu vou impedir as pessoas de ir à tua igreja. Eu disse: se Deus permitir, você impede. Caso contrário, não. Mas o que o Senhor Deus tem feito é abrindo as portas somente para aqueles que são chamados, comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. São aqueles que ouvem a palavra de Deus que eu tenho pregado, e o Espírito Santo de Deus tem convencido dentro do coração. Porque os profanos, as pessoas que não têm Cristo, aqueles que querem viver no pecado e entrar no reino de Deus, nunca vão enxergar a verdade. Pois a Bíblia diz: conhecereis a verdade e vos libertará. E a verdade vos libertará. João 8,32. E se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente que está dentro da igreja e diz: estou liberto. Liberto de quê? Você está liberto de Jesus. Você está liberto de Jesus. Jesus não estava na tua vida. É disso que muitas pessoas estão libertas. Porque o pecado, a prostituição, eles chegam e dizem que na verdade fumar, beber, tomar uma cervejinha, ou ligado com fé, casado não existe isso. A Bíblia condena o adulto, a fornicação, o adultério. Então o que eu quero dizer nessa noite: vaidade não entra no céu. Essa porcaria de lixo, de pecado que o povo carrega e coloca dentro da igreja, e os filhos do diabo sobem em cima do altar para ficar profanando o santuário de Deus e dizendo que Deus só quer o coração. Jesus não só quer o coração, não. Ele quer o coração e o corpo inteiro. Porque se o coração sozinho entrasse no céu, o corpo iria para o inferno. Ramaracho e decado. Tem muita gente que estão dentro das masmorras, dessa sinagoga de Satanás, sabe, procurando o quê? Procurando casamento, procurando enriquecer, procurando ser dono de empresa, procurando um casamento, procurando um emprego. Sabe? O que é difícil hoje, nos dias que nós vivemos, é achar um verdadeiro homem de Deus. O que é difícil? Porque eu tenho centenas e centenas e centenas de pessoas, tanto no Brasil como em parte do mundo inteiro, que deseja ter um ministério desse lá no seu lugar e não tem. Sabe por quê que eles desejam? Porque eles não são profanos, porque eles são santos. E nos olhos do santo está o poderio de Deus. Nos olhos do santo está a manifestação do Espírito Santo. Nos olhos do santo, o santo já sabe discernir e decifrar o segredo que Deus já manda dizer para ele. Quando a gente fala no vídeo, ele já sente que o Espírito de Deus está falando com ele. Agora o profano não. O profano, ele sente que tocou na ferida dele, então ele quer defender a ferida dele. Como se faz um falso profeta? Esse falso profeta é assim. Esse pastor então estava no inferno, e Jesus disse para o irmão: sabe por que ele morreu? Eu dei oportunidade para ele. A igreja encheu de verdade, mas encheu de pecado. Ele esqueceu que na minha palavra diz assim: onde há 2 ou 3 reunidos com meu nome, eu estou presente. Para Deus fazer milagre, não precisa você estar no meio de multidão, nem de quantidade, mas sim no meio da qualidade. Para Deus fazer milagre, é preciso nós dedicarmos a Ele e orarmos em espírito, porque Deus é espírito. Para Deus fazer milagre, não é preciso você olhar para a multidão, é olhar para o céu, porque do céu você leva os olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. Vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Glória a Deus. Então veja bem, os falsos profetas estão aí, estão com tanta artimanha, eles estudam a teolatria do inferno, eles enganam, eles têm argumentos para convencer milhares de pessoas. Satanás tem a arte de enganar, eles têm a arte de enganar, porque eles são aliados ao diabo. E Jesus disse para aquele moço: sabe como é que foi a morte dele, esse pastor? Ele teve tudo o que ele queria mesmo, ele só não teve o reino do céu. Ele acabava o culto, ele descia e ia prostituir com as irmãs da minha igreja. Ele prostituía com as mulheres da igreja. Acabava o culto, ele ia com os obreiros para as baladas, tomar cerveja, tomar cachaça, tomar bebida.
Certo dia, ele saiu com um dos obreiros dele. E quando ele saiu, ele bebeu tanto que ele veio dirigindo. E o obreiro dele do outro lado. E daí ele sofreu um acidente. E ele morreu, o obreiro não. Pois ele teve tudo o que queria, mas ele jogou fora. Eu quero dizer para você nesta noite, irmão, os falsos profetas estão aí enganando. Quem são eles? São aqueles que te dão rosa, arruda, vassoura ungida, tijolinho, cimento ungido, caneta ungida, fala mais aí, detergente, tijolinho, já falei, chapéu do boiadeiro, toalhinha, travesseiro, perfume do boiadeiro, camisa ensanguentada, maquiagem, cachado, maquiagem da Jezabel, a maquiagem que vai deixar, a maquiagem que ele sabe que é a maquiagem de Esther. Veja só, irmão, maquiagem de Esther, até essa é fácil a gente identificar os falsos profetas. Só cair em outro, o que é? O que os falsos profetas fazem? Os falsos profetas, muitos deles, eles pregam uma verdade e na última vírgula eles distorcem tudo. Então saiba de uma coisa, amado. Saiba de uma coisa. O dia deles estão chegando. Então existem muitas pessoas que estão na sinagoga do diabo. As mulheres vão do jeito que quer. As mulheres vão de shortinho para a igreja. E o falso profeta diz, isso não tem problema, isso não tem importância. As mulheres vão igual a Jezabel para a igreja, isso não tem problema, isso não tem importância, isso é uso e costume. Eles sobem no altar, violam o altar, destroem o altar. Mas sabe por quê? Porque ele sabe que se ele pregar a verdade, ele vai perder todas essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão parar de dizimar, de ofertar nessa sinagoga de Satanás, e eles vão ter uma dívida muito grande para pagar. É por isso que eles se tornaram falsos profetas. É por isso. Muitos até, acredito eu, que querem voltar ao que era antes. Mas as dívidas não deixam, o compromisso não deixa, as amizades com o mundo não deixam, as amizades com as autoridades satânicas não deixam. Então eu quero dizer para você neste momento, nesta noite, o Senhor disse que nesses últimos dias haveria falso profeta. Nesses últimos dias haveria falso profeta. Falsos profetas haveria. E hoje nós estamos cheios dele. Aqui para baixo tem um monte, para cima tem um tanto, para do outro lado tem um tanto. Para onde você vai tem um deles. Sabe o que eles pensam? Eles só apacentam os bens das ovelhas. Os falsos profetas são reconhecidos, só apacentam os bens das ovelhas. As ovelhas estão doentes, eles não cuidam dela. As ovelhas estão com fome, eles não dão o que comer. Mas as ovelhas ainda o que tem, que é a lã e arranca tudo. Então os falsos profetas estão espalhados. A Bíblia diz que esses dias viria, e nós já estamos vivendo. Nós vemos aí tanto engano de milagre escondido, mentiroso. Nós temos também visto aí na mídia, né? Cigarro ungido, cigarro de maconha ungido. Nós vemos tanta coisa. Eu fico admirado desse espírito de Satã. Ele pega esse espírito de Satanás, eles pegam uma pessoa, tiram um cigarro, coloca a pessoa em cima do altar, que é lugar sagrado, porque a Bíblia diz que quando os homens que tocavam na arca não eram autorizados, eles morriam. E veja só, eles profanaram o santuário de Deus, eles levaram a Jezabel para cima, eles levaram a meretriz, eles levaram a camisa do diabo, eles levaram a prostituição, é funk dentro em cima do altar, é bebida em cima do altar, é dança em cima do altar, é forró em cima do altar, é cigarro de maconha em cima do altar, é hip hop em cima do altar. Eu quero te dizer, eles profanaram o santuário de Deus, eles colocaram o Espírito Santo de Deus para fora, eles estão dominados. Na verdade, transformaram as igrejas do Senhor num verdadeiro incubatório satânico. Se você for olhar no YouTube, as jovens em cima do altar dessas igrejas grandes, dançando funk, quadradinho,
não sei de quanto, de 8, quadrilha, rebolando em cima do cara, em cima do altar. Esses tempos eu mostrava para minha filha ali um vídeo que eu postei. Ela falou assim: mas isso é normal. Quando ela viu, o cara estava cantando normal, mas isso aí a música é normal. Eu falei: vamos ver mais um pouquinho. Quando ela viu para frente, ela ficou abismada. Ela falou: meu Deus do céu. Aí vai o filho de Satanás, o falso profeta é conhecido através disso. Vai o filho de Satanás, chega para arrancar dinheiro dos outros, simula a sua morte, o seu tentado de morte. Uma pessoa finge que está endemoniado, pega uma faca, parte para cima desse falso profeta, ele bate no peito. Que o demônio podia pegar mesmo essa pessoa, mas podia, e podia ser Lucifer para entrar no corpo dessa pessoa. Já mandei esse cara pros quintos dos infernos. Ainda bate no peito e desafia: se sou homem de Deus. Quer dizer, o mal lavado falando do sujo, falando do mal lavado, o diarreia falando do dor de barriga. Se sou homem de Deus, não deu o pescoço aqui, você não corta não. Claro, não existe diabo ali. O diabo mesmo. Vai lá no centro espírita lá, baixa um dos capetas lá, um tranca-rua no pino, para você ver se você não vai virar salsicha de pão sopado. Aí ele faz aquela ensinação, aquele espetáculo todo, sabe? A pessoa nem endemoniado sabe ficar, nem endemoniado. Porque em primeiro lugar eu já preguei, já disse que todas as pessoas que manifestam endemoniado, eles manifestam todo quebrado, todo quebrado. Você já viu aqui, já presenciou aqui, todo torto, é ou não é? É ou não é? Manifesta todo torto. O cara lá está certinho, põe a mão para trás. O cara esqueceu o texto que ele tinha que falar. Se sou homem de Deus, vem aqui me pegar. Ou então você cai agora. O cara dá uma olhada para ele assim e bufa no chão. Com certeza o cara falou assim: consegui levar meus 5.000, né? Eu, que tenho o costume de fazer trabalho de libertação, identifico que na verdade quem está com demônio não é aquele cara, é o que está em cima do altar. Os demônios que estão em cima do altar é grande, irmão. Não é fácil. Sabe quem são? Embora o principado não pegue e entre nas pessoas não, mas aquele ali tem um domínio de principado na vida deles. É por isso que eles fazem o que fazem. O principado fica do lado e comandando. São falsos profetas. Aí o filho do capeta chega, chama uma pessoa que fuma, como essas igrejas que tem aqui também, ele diz: vamos lá, campanha do Manassés. Que Manassés, rapaz? Campanha do diabo, do capeta. Vem cá, pega o cigarro aí. Pergunta pra mulher: você fuma? Fuma. Quantos anos você fuma? Eu fumo há 30 anos, há 25 anos. 25 anos você fuma? Vamos fazer oração aqui da Manassés aqui para que você possa chegar e possa ser liberto. Vou dizer uma coisa para você: macumbeiro faz a reza, faz a oração. Macumbeiro, São Cipriano, oração de São João, oração de não sei o quê. Vamos fazer uma oração aqui. A partir de agora, nós vimos aí um vídeo aí do ator de Apóstolo Sol, que a cena foi mal ensaiada, que a mulher chegou e esqueceu de dizer que estava liberta. Quando ela fumava também, dizia: em nome de Manassés, Jesus, 1, 2, 3, 4, vai até 7, sei lá. Aí chegou e falou assim: olha aí, irmão, ela fumava. Quantos anos ela fumava? Porque ela disse 25 anos, 24 anos, não sei. Vamos perguntar para ela agora, que ela vai confirmar aqui que ela esqueceu que ela fuma. A senhora fuma? Fumo. Não, peraí, vamos repetir. A senhora fuma? Fumo. Não, vou bolar de novo porque a oração deu errado. Aí na segunda oração, a mulher vai entender que ela tem que falar que fumava. Agora funcionou, irmão. Fala que são charlatismo, irmão. Charlatismo é crime. Enganar, tem pessoas enganando, tirando coração de
de luxo, ele anda de limusine, ele tem guarda de seguranças, ele tem tanta coisa que na verdade, e ele vai, chega, prega contra a prosperidade, anda de jatinho, de helicóptero, de avião. Como que prega contra a prosperidade, a teologia da prosperidade, se ele é próspero? São os falsos profetas. Deus vai trazer à tona esses falsos profetas. Em breve, se Jesus não arrebatar a noiva, nós vamos ver esses falsos profetas serem denunciados. Nós temos que acautelar, irmão, desses lobos devoradores. Vocês, né, vou dizer aqui para a câmera aqui, ó, vocês que são manipulados pelos falsos profetas, acorda. Aqui para baixo tem um tanto. Sabe quantas pessoas, quantos jovens da igreja de baixo batiza? Segundo a informação que eu sei por mês, 300, 400, 500 jovens. Aonde que a palavra de Deus alcança tanta gente assim imediatamente? E o problema é que os jovens que eles batizam, está tudo na prostituição, bebendo, fumando, jogando. Irmão, vou dizer uma coisa, para mim batizar no meu ministério, leva anos. Uma pessoa, para aqui, a Roseli está ali, ó, querendo batizar, já tem 3 anos aqui. Né, Roseli? 3 anos. Ele não está apto ainda de batizar. Como que uma pessoa aceita Jesus agora? Uma massa de jovens sai da porta da igreja, está fumando maconha, cheirando cocaína, fumando crack. E tudo vai, as mulheres jovens vai tudo com um short curto, mostrando as nádegas todas, mostrando toda a região do corpo, e vai lá para o altar apodrecer o altar de Cristo. São eles os falsos profetas que estão destruindo a casa de Deus. Tem muita gente que está dentro dessa sinagoga do diabo e sabe muito bem que eles estão sendo manipulados, mas eles querem ser manipulados. São zumbis que estão adorando o seu líder. Mas tem muita gente que está cega e que precisa de enxergar. Somente Jesus pode fazer essa pessoa enxergar. Somente Jesus pode mudar o cativeiro. Veja só, esse camarada leva uma pessoa com cigarro de maconha ungido, maconha ungido, maconha, para cima do altar. E começa a dizer que em nome de Jesus 1, de Jesus 2, na campanha de Manassés, a pessoa esquece. Mentira, irmão, mentira. Sabe essas pessoas que estão sendo manipuladas? Não existe ninguém que esqueceu o seu pecado cometido, não. O único que esquece o pecado cometido, irmão, é só Deus. Deus esquece os nossos pecados, mas nós que praticamos não esquecemos, não. Nós que praticamos o pecado, nós não esquecemos, não. Não pensa você, não. Mas nós somos perdoados porque Deus esquece. Se você voltar a cometer, novamente comete o pecado para condenação. Mas nós não esquecemos. Preste atenção. Como que uma pessoa pode esquecer o pecado dela imediatamente ali? Você fuma? Fuma. Vamos orar, a oração da Manassés, de Manassés, são só os profetas. Em nome de Jesus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Você fuma? Não, não fumo. Aleluia, irmão, vamos aplaudir. Aplaudir quem? O diabo? Porque Deus não faz esses milagres ocultos, escondidos, não. Isso são setas satânicas, são milagres malignos. A Bíblia diz que são doutrinas de demônio, são demônios que operam nisso. Veja que eu vi um outro testemunho de um outro homem que era pastor, que esse também era pastor de outro ministério e a igreja dele não enchia. E ele foi na casa, na igreja do outro, só notava. Então ele ia unir a igreja dele. Mas um dia o Senhor Jesus chegou e deu um sonho para ele não ir. E ele pegou e falou, tudo bem, eu vou unir. E um dia ele resolveu ir visitar a igreja dele. Falou, poxa vida, minha igreja está vazia, eu vou lá visitar a igreja de fulano. Chegou lá dizendo que estava sentado, de repente Jeová mostrou 666 na testa dele, do pastor. Ele olhou assim e falou, não estou vendo, não estou. O que é aquilo? Não dá. Aí Deus chegou e falou para ele assim, agora eu vou te mostrar o que está por trás dele. Você está impactado com a cura deles? Você está impactado porque as pessoas estão sendo curadas? Nem todas as curas que estão aqui, nesse tempo principalmente, são minhas.
Aqui não tem. Deus abriu o olho dele, desse pastor, e ele começou a ver demônios para tudo quanto é lado dentro da igreja. E de repente, aquele pastor, ele tinha um pacto com o diabo, que ele tinha na mão dele algo lá, que quando ele passava, a pessoa dizia que estava com a enfermidade no estômago, a enfermidade passava para a cabeça, parava na hora e as pessoas saíam glorificando, exaltando um Deus mentiroso que nem mesmo conhecia. Quando ele viu aquilo acontecendo, ele falou assim: meu Deus, eu quero continuar eu mesmo a minha igreja. É por isso que o Senhor Jesus tem me chamado. As cadeiras não vazias, são poucos. É assim mesmo, irmão. Lá no céu vai entrar assim, é poucos que vão entrar. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Agora um pouco aqui, um pouco lá, um pouco espalhado, é que vai montar uma multidão. Igrejas lotadas nos dias de hoje é suspeito, irmão. Igreja lotada, que não tem doutrina, não tem isso. Até as que têm doutrinas aí estão se corrompendo. Até as igrejas que se dizem aí que era igreja de Deus está se corrompendo. Os irmãos aí estão caindo no Facebook, estão caindo na mídia social, estão na pornografia. Os líderes de igreja estão na pornografia. Veja aí que por esses últimos dias nós vimos aí líderes de igreja aí enrolado com o diabo no pecado. Ainda tem a cara de pau de ir para a internet e pedir perdão. Como é que as pessoas vão acreditar nessas masmorras de novo? Essas pessoas estão cegas. Jesus está arrebatando a noiva. Sabe o que o povo quer? Pecar. O povo quer uma igreja liberal. O povo quer uma igreja que pode fazer de tudo e que entre no céu. Certa vez uma jovem perguntou para um pastor: pastor, eu posso beber? Pode. Eu posso fumar? Pode. Eu posso namorar às 3 da madrugada atrás do cemitério com meu namorado? Pode. Eu posso usar uma roupa bem curtinha, uma mini saia? Pode. Então eu quero ser crente. Porque você pode fazer tudo isso. O que você não pode fazer é entrar no reino de Deus. No reino de Deus essas pessoas não vão entrar. Tem milhões e milhares de pessoas que estão sendo enganadas pelos falsos profetas. Eles estão aí, principalmente aqui no Brasil. Nós estamos falando do Brasil. Fora pelo mundo. Veja quantos falsos profetas já matou. O cara que abriu uma seita, né? Baseado em Lucas, em Marcos capítulo 16, 15. Pegarão serpente e não te fará mal nenhum. Ele abriu e pegarão serpentes, né? Então ele abriu uma beberão coisa motivo não fará mal algum, né? Pegarão serpente. Então ele abriu uma seita que os irmãos da igreja dele manipulavam nas mãos, era cascavel, então, sem tirar o veneno delas. Deus deu a oportunidade até onde pôde, mas eles brincaram com o animal. Serpente é serpente, animal é animal. Eles manipulavam, passavam a serpente no corpo. Dá uma olhada lá na internet. Até que a serpente foi matando todo mundo e matou o cara também. O outro chegou e fez as pessoas se envenenarem. Mais de 2.000 pessoas se mataram. O outro falso profeta está no YouTube, foi lá e seduziu as pessoas, dizendo que Deus transformava, Deus abençoava, e era vitamina o ser humano comer capim. E estava lá um monte de gente lá. Quem viu esse vídeo aí? Estava um monte de gente lá comendo capim. Vai lá na internet. Só viu, irmã? Comendo capim, urrando igual animal. Aí tem um outro satanista que vai pulsando o riso do diabo. As pessoas olham para o outro, ri igual tabaréu, fica igual zumbi. São falsos profetas. Agora tem um outro aí que veste de Fred Frist, né? Frist, né? Dos Frist, que tem uma roupa lá, bate no peito e diz: eu te amaldiçoo quem? Ele tem poder de te amaldiçoar ele mesmo. Na verdade, já está amaldiçoado ele mesmo. Aonde está escrito na Bíblia que o homem de Deus deve amaldiçoar alguém? Deus pedir justiça, mandar o homem de Deus pedir justiça é uma coisa, amaldiçoar é outra. Certo? A única história que nós vimos na Bíblia foi Jesus amaldiçoar a figueira. Mas Jesus não amaldiçoou ninguém, não, porque a palavra tem poder. Aí falaram dele que ele é falso profeta. Se eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, bate no peito. Se eu sou homem de Deus, e o que acontece? Em 3 dias você vai amanhecer. Vamos dizer lá?
seria com uma boca cheia de formiga. 3 dias, não, você que está falando. O tal de apóstolo Genô, do GG Duque, 3 dias. O cara postou, 6 dias depois, um cara que falou dele postou e falou assim: aqui, eu estou vivo, pelo contrário, né? Estou com mais de saúde do que eu estava antes. Aí ele vai, bate no pé e diz: isso é falso profeta, irmão. Teve uma política aqui, não sei na onde, acho que na Bahia, com o filho do tal de pastor Abílio Santana. É outro mercenário também, é outro que se engolda, que arranca a lã das ovelhas, come as gorduras dela, é outro que está empolgadrado. Macaricianos, tal de Reuel, essas pessoas aí estão tudo farinha do mesmo saco, são tudo contra Cristo. Se eles puderem engolir as pessoas, eles engolem. Mas lembra eles que tem homem de Deus nessa terra, que não tem, que tem Elias nessa terra aqui, para repreender eles em nome de Jesus, porque com certeza um dia eles chegarão diante do trono do Deus Altíssimo para serem julgados e condenados pelas suas atrocidades de bandidagem à casa do Senhor. Então veja bem, aí esse tal de Agenor, ele disse assim, veja bem, para esse tal do filho de Abílio Santana, que era candidato a vereador, no meio da multidão. Olha que coisa, olha a coisa do falso profeta. Nós conhecemos falso profeta por isso. A Bíblia diz: se alguém disser que eu falei e não acontecer, é mentiroso, é falso profeta. Bateu no peito: se Deus não é comigo aqui, eu tenho uma dessas, né? Se Deus não é comigo aqui, nunca Deus foi com ele. Com ele é dinheiro, carro, mulher, prostituição, falcatrua, engano, é com ele. Mas o nosso Deus jamais anda com ímpio. Nosso Deus não anda com ímpio. Aí ele manipula milhares de pessoas pela rede, pelas suas igrejas. Aí ele chegou a olhar para o vereador, que acha que ia ser reeleito, né? Queria ser reeleito. Chegou e disse: Deus está me dizendo que você já está elegido de novo. Ser eleito. Vamos comemorar o novo vereador, você acha que é da Bahia. Aí você sabe que como não falta plantonista, né? Para desmascarar esses falsos profetas, estão lá com os celulares, postaram no YouTube. Resultado: uma semana depois, ou 3 dias depois, não sei, que foi a eleição, o candidato dele que ia ganhar como vereador teve 1.538 votos. E era, não sei se era 5, 10 mil, 30 mil que era para ter ganhado. Teve 1.538, foi o pior de todos, foi o pior. Mas um falso profeta descoberto. Certo? Eu conheço um tanto de gente dessas igrejas grandes, masmorras de Satanás, sinagoga de Satanás, que na verdade eles pregam, fazem cura, as pessoas recebem cura ali naquele momento, depois a enfermidade volta a dobrar na vida delas. Nós estamos infestados de falso profeta. Unção de Manassés não existe. Essa unção de Manassés de fazer a pessoa esquecer. Como é que ela esquece que fumar e não esquece o caminho de casa? Não esquece o que é uma nota de 100 reais. Não esquece que é devolver dízimo para eles. Como é que eles não fazem isso aí? Por que eles não fazem uma reza deles lá para fazer as pessoas parar de devolver dízimo e oferta para eles lá para ver onde eles vão parar? Isso eles não vão fazer não, porque isso é bem a eles. Se isso havesse verdade, como que nós não daríamos testemunho? Se essa pessoa que diz que foi liberta de 30 anos que fumava e ela não lembra que ela fumava, que testemunho ela vai dar? É uma pessoa que recebeu uma lavagem cerebral. Isso são pactos satânicos. Isso são doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios que tem o quê? Que tem adentrado nessas igrejas grandes. E muitas pequenas também. Muitas pequenas. A gente fala que as igrejas pentecostais são as igrejas que mais levam a palavra de Deus, mas vou dizer uma coisa: nem todas. Existem igrejas pentecostais que está escrito na placa igreja pentecostal, mas lá dentro, meu irmão, é só prostituição. Lá dentro não tem nada de pentecostal. Isso ali é uma fachada, igual centro espírita, né? Centro de Umbanda, né? Centro de Umbanda luz divina. A pessoa, vou lá buscar uma luz, chega lá é só treva. Então, irmão, nós temos que ter cuidado
com esses mercenários de hoje. Nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Cuidado com esses que ficam pregando, que chegam para você e dizem assim: aquele pastor lá é um idiota. Aquele pastor lá está pregando que você não pode cortar o cabelo, usar mini saia, usar uma roupinha mais elegante. Você não pode jogar uma bolinha, você não pode jogar um joguinho, você não pode beber uma cervejinha, igual esse mercenário aí, desse líder aí, diz que ele bebe cerveja. E segundo a informação, diz que tem até fábrica de cerveja. Ele é a mulher dele, ele é a filha. A igreja que você é, de lá, que você é, né? Acho que você é. De lá ainda? Essa igreja? Mas então, o cara é tão bandido que ele chega e afirma na rede: bebo e assumo. Se eu tiver que pagar, eu pago, mas não existe nenhum pecado. Quem quiser tomar, toma, mas eu tomo as minhas cervejinhas mesmo. Olha o cara bandido. Que crente é um crente? Na verdade ele é crente, porque o diabo também é crente. São eles os falsos profetas. São eles o Deus desses séculos. São eles o aliado ao anticristo. São eles os preparados para destruir você. Você que está nessas igrejas, para destruir você. E tem mais, Ismael. Tem mais ainda. O problema é que é o seguinte: aquele que não dá o dízimo, que não devolve o dízimo, sai na rede, que o nome, o cadastro dessas pessoas vão tudo para o SPC. Tudo para o SPC. Dizimista agora está lascado. Você que é dessas masmorras, sinagoga de Satanás aí, devolveu o dízimo, é bíblico. Claro, obviamente, é bíblico. Não adianta falar que não, porque muitos vão debater dizendo que não. Para mim não faz diferença, eu tenho que falar a verdade. Agora dizer uma coisa: eles aproveitam para arrancar a lã e as gorduras das ovelhas. Agora eu vou dizer uma coisa: se você não devolve o dízimo nessa igreja, e você não quitar o dízimo, se você sair, seu nome continua no SPC. Vai para o SPC, irmão. Proteção a mesma, vai para o SPC. E aí, você imagina se essa mão pega? Imagina você aí que às vezes não é dizimista ou não tem o que devolver, você está em débito com Jesus. Você está, o banco está esperando o seu dízimo lá. É uma porcaria, um lixo dessas masmorras, sinagoga de Satanás. Perderam a vergonha, perderam o respeito, violaram o santuário de Deus. Eles estão pregando carnalidade. Venha como está e continua como quer. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Deus que eu sirvo é o Deus que está nesta igreja. E enquanto eu sobreviver, enquanto eu respirar, eu tenho certeza que a verdade vai ser dita e eles vão ter que engolir. Porque operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Ninguém vai impedir o Deus do exército fazer com que a gente faça a obra dele. Ninguém vai impedir. Ninguém pode impedir o nosso Deus. Então veja, a falcatrua está aí. É tanta falcatrua. É cura com chiclete babalu. Vai lá, aquelas pastoras. Onde que existe um pastor? Só foi de bode, de cabra, né? A Bíblia diz que a Salomão chama a pastora de cabra. Essas pastoras são pastoras de cabra. E quando toca nelas, elas se ferem. É claro. Se são Jezabel, elas vão se ferir mesmo. Se são Jezabel, elas vão querer matar Elias. Mas para matar Elias aqui, tem que ser mulher que tenha coragem, porque aqui é uma guerra espiritual e os demônios dela caem em nome de Jesus. Então veja bem, pega um chiclete de babalu de uva, chega lá, o cidadão fica com a câmera nessas pastoras, né? E pastores, o outro tira um rato. Tem um pastor que está sendo processado porque forjou um milagre com o rato, dizendo que tirou um rato do inimigo dele, do cara. Mostrou o rato, tirou o rato. Foi lá, entendeu? Olhou, não tinha nada, está sendo processado. Charlatismo, milagreiro mentiroso. Por isso que Jesus não está mais curando nas igrejas. Por quê? Por causa dessas mentiras. Graças a Deus, aqui eu tenho que dar como provar, está aqui, ó. O que Deus tem feito na vida do povo. Está aqui. E se vier e quiser realmente ser curado, com certeza Jesus cura. Agora, se vier aqui pensando que aqui é porta larga, é piscina para Satanás nadar, pode sair fora. Porque aqui você não tem cota, não. O diabo aqui não tem cota, não. Então, essa é a razão. O que eu quero dizer nesta noite, irmão, nós temos que dedicar ao Senhor. Nós temos que não dar crédito a esses falsos profetas. Temos que repudiar. Já há leis contra o povo de Deus. E com mais esses falsos profetas,
É dessas igrejas grandes aí que faz 100 anos, 50 anos, 70, sabe elas? Infelizmente, o povo está sendo manipulado pelo anticristo e os falsos profetas. Por isso que eu quero dizer para você, não dê lugar ao diabo, né? Não faça como muitos estão fazendo. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Não entre nessas masmorras. Quem é dessa sinagoga, sai enquanto é tempo. Porque o Senhor Jesus vai requerer desse falso profeta e daqueles que seguiram ele também. Amém? Nós vamos então